capítulo de número 13, versículo de número 8. Romanos capítulo 13, versículo de número 8. À medida que você encontrar, se coloque de pé, por favor. Não vou tomar o seu tempo, quero ser o mais breve possível, porque não é pelo tanto falar, né? Não adianta eu falar muito na sua cabeça, mas se o Espírito Santo falar, não tem como você fugir, irmão. Amém? Romanos capítulo de número 13, versículo de número 8, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte o cumprimento da lei é o amor. Então fala para você que está ao seu lado: você está me devendo, e você vai me pagar essa noite. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse, se você ler o versículo de número 6 e 7, você vai ver que até o versículo de número 6 e 7, o apóstolo Paulo está falando de dívidas com tributos, dívidas com o governo, dívidas do dia a dia. Ele está falando que nós devemos pagar essas dívidas. Mas quando ele chega no versículo de número 8 ao 10, ele fala de uma dívida que cumpre o mandamento, que é a dívida do amor. Ele fala o seguinte: olha, que todo mandamento se resume em uma só coisa, em amar. A capacidade de amar. E essa é uma dívida diária. Todos os dias nós vamos ter que estar pagando essa dívida um para os outros. E esse texto traz algumas lições para nós. Você está correto? Essa joia para cada um, olha que ela arrumou, gente. Sujeito de terninho, gravado, a gravatinha está até voando, ele está fugindo, você está me devendo. Só que aqui nós não vamos fugir não, irmão. Nós vamos pagar essa dívida. Quem quer pagar a dívida do amor, diga amém. Você que está em casa é nosso convidado para estar aqui, Rua Rosa Branca, número 32, Bom Jardim, Ipatinga, a igreja mais bonita que existe, amém, gente? Amém. Começando pelo seu pastor, pelos seus pastores, né, pastor Davi? Só bonitão, né? Eita glória. Irmãos, voltando, você está em dívida. O apóstolo Paulo nos ensina algumas coisas muito interessantes. E a primeira lição sobre esta dívida que o apóstolo Paulo nos ensina: diga para os irmãos que estão ao seu lado: eu estou em dívida com você. Diga: você está em dívida comigo. E nós sempre estaremos em dívida com alguém. O apóstolo Paulo deixa claro que por mais que nós paguemos dia por dia, nós sempre estaremos em dívida em amar. O amor é constante. Você sempre será desafiado e desafiada a amar alguém. E amar é muito mais do que amar o esposo e a esposa, porque esse amor é fácil. Aliás, a minha Bíblia diz que se nós amamos o da casa, nós não fazemos nada demais, porque isso os ímpios também fazem. A dívida do amor é literalmente no confronto, é literalmente no que não é agradável. E o apóstolo Paulo nos ensina que essa dívida é uma dívida diária, é uma dívida que nós devemos praticar todos os dias. Olha o que ele diz no versículo de número 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ele falou: a ninguém deva nada, mas deva sempre o amor. Sabe qual o grande problema disso que o apóstolo Paulo está falando? É que nós só achamos que os outros nos devem amor. Nós nunca achamos que devemos. Nós só queremos o amor dos outros, mas às vezes temos uma dificuldade tremenda para amar o outro. A gente só vê a dívida do outro e esquece que nós somos devedores do amor. E por que o apóstolo Paulo traz essa palavra para a igreja que está em Roma? Porque de fato eles precisavam ouvir essas verdades. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o amor do outro e esquecemos que também tem vidas precisando do nosso amor. Nós somos devedores do amor. Nós somos devedores do amor, e esse dever do amor é um dever diário.
esta dívida, o amor, o texto deixa claro que nós temos essa capacidade de amar, gente. O texto deixa claro que essa é a identidade da igreja. A identidade do Filho de Deus é o amor. A nossa carteira de identidade vai ser apresentada ao mundo, é o amor. Mas às vezes a gente está tão cheio de mágoa, tão cheio de ódio, que às vezes as pessoas olham para a nossa cara e veem o ódio em nós. Às vezes nós estamos no volante, os motoristas, sabe como nós já saímos de casa pronto para brigar. Mas o texto bíblico diz que o nosso dever é amar. Que nós precisamos sair de casa, ainda que você não queira, não é um querer seu, é uma capacidade que Deus te deu. Sair de casa dizendo assim: eu vou pagar a minha dívida hoje, eu vou encontrar alguém que vai me apurrinhar, mas eu vou pagar essa dívida, eu vou declarar que eu amo. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo não está falando desse amor bonitinho da sua casa, esse é bom, é bacana, mas o apóstolo Paulo está falando do amor do convívio, do relacionamento. E ele diz o seguinte: que nós não devemos dever nada a ninguém, mas temos que dever o amor. Essa é uma dívida constante minha e sua, e o mundo espera isso da igreja, o mundo requer isso da igreja. Nós precisamos amar pessoas, amar vidas. Sabe qual é o problema? É que nós estamos usando pessoas e amando coisas. Nós usamos as pessoas e amamos o carro, amamos casa, amamos tudo, quando nós deveríamos usar o carro, usar a casa, usar a roupa e amar pessoas. Mas nós estamos valorizando muito mais isso. Um dia eu vi um vídeo tão engraçadinho, já há muitos anos isso. A menina falou assim: papai, feliz dia dos pais da criancinha, eu tenho uma cartinha para você, uma homenagem para. Quando ela chegou assim, levou o pai, aonde estava escrito papai te amo? Na porta do carro novo. Mas é bonitinho o vídeo, porque o pai sai água dos olhos assim: obrigado, filho, obrigado. Sabe, irmão, nós somos desafiados a amar pessoas, mas nós estamos muito preocupados em amar coisas, e por causa de coisas nós não amamos pessoas. Quer ver uma coisa que eu nunca vi até hoje? Vai fazer 21 anos de ministério, eu nunca vi essa situação sair sem uma contenda, divisão de herança. Até hoje eu nunca vi. Aqui eu achei que não ia ter, no final teve. Porque as pessoas estão amando muito coisas, e elas vão viver sempre devendo amor e nunca vão pagar, porque elas não entenderam a capacidade que é em nós de amar. E a gente fica brigando por coisas. Igreja, a gente fica brigando por coisas na igreja, coisinha ali, carrinho, coisa ali. Não, Deus nos chamou para amar. Deus nos chamou para sentarmos, conversarmos, nos relacionarmos e entender que eu te devo amor e você deve amor a mim, e que todos nós devemos um amor uns aos outros mutuamente. E quando nós entendemos isso, a vida fica melhor, a vida tem sabor. Quando nós entendemos isso, a vida ela tem cor, ela tem tempero. João capítulo 13, versículo 34 ao 35 diz: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca da igreja é o amor. Você acha mesmo que o mundo lá fora vai querer vir aqui se ver a gente degradando, brigando? Você acha mesmo que o mundo lá fora vai querer frequentar a igreja, se ver crentes brigando todos os dias? Nós somos devedores do amor, e o que o mundo espera da igreja é que a igreja seja uma igreja amável, seja uma igreja que exale o bom perfume do amor, porque esse é o mandamento do Pai para nós. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga para a pessoa do teu lado: fica tranquilo que a chapa vai esquentar. A segunda lição sobre devedores do amor é que conviver com pessoas, o próximo, não é fácil. Irmão, se tem uma coisa difícil é conviver com o tal próximo. Alguém disse para ela um dia: pastor, é tão calminho. Irmão, você vai pensar o que você quiser de mim, mas quem sabe quem eu sou enjoado, irmão. Tem dia que eu fico com dó da minha esposa, eu falo: meu Deus do céu, essa mulher vai para o céu. Porque fora todo mundo vai pintar o que quer pintar. A grama no quintal do vizinho é sempre melhor, não é, irmão? É ou não é?
Mas só gente boa também, né, meu bem? Até que a morte separa, irmão. Irmãos, viver com pessoas não é fácil. E por que nós temos que, por que o apóstolo Paulo diz que nós devemos dever o amor? Porque é inevitável, nós vamos machucar pessoas vão nos machucar. Quem aqui já foi machucado por alguém? Mas certamente você já machucou alguém. Quando a Bíblia fala do próximo, ela não está falando simplesmente do seu próximo marido, esposa, filho, filha, mas a Bíblia está falando literalmente daquele e daquela que pisa no seu calo, daquele e daquela que você queria arrancar o pescoço, que você queria fuzilar, mas a Bíblia está dizendo que você deve amor para ele. É louco isso, meu irmão? Você deve um amor para essa pessoa. Por que o apóstolo Paulo ensina isso? A segunda lição, porque conviver com pessoas, com o próximo, é saber que a qualquer momento vamos ter que pagar a dívida do amor. Conviver com gente é saber que a qualquer momento essa dívida será cobrada de você. E não adianta você falar, não pastor, mas foi ele que me bateu primeiro. Não pastor, mas foi ele que... Não importa, a Bíblia diz, pague com amor. Essa é a chamada de Deus para nós. Essa é a nossa dívida. Você não quer ter problema não? Então ore logo para Deus te levar, meu amigo, minha amiga. Porque enquanto vivemos aqui na terra, nós vamos enfrentar algumas coisas que nós não gostaríamos de enfrentar. Nós vamos ouvir algumas coisas que nós não gostaríamos de ouvir. E sabe por que você não vai sair da igreja? Sabe por que você vai continuar combatendo o combate? Porque você sabe que tem que pagar a dívida do amor. Enquanto alguém estiver esperando ódio, você vai pagar com amor. E é exatamente isso que o texto nos mostra. Olha o que diz o versículo de número 8: a ninguém deveis nada a não ser o amor. E ainda diz aí que este é o cumprimento da lei. Você sempre vai dever o amor. Eu tenho certeza que em algum momento eu não vou ser agradável a você. Aliás, na minha vida ministerial eu já vi muito isso. E do amor ao ódio, assim, um estalo de dedo. Eu amo o pastor, eu amo o pastor. Quando o pastor fala, não, eu não vou mais nessa igreja. Talvez você já passou por isso em alguma área da sua vida. Lidar com pessoas não é fácil, gente. Lidar com você mesmo não é fácil. Você já acordou um dia olhando as pessoas assim, por que você está me olhando? Tem dia que você acorda, irmão. Já acordou? Alguém já acordou azedo alguma vez? Levante a mão. Hein, irmão? Se bobear, você briga com você mesmo no espelho. Lidar com pessoas não é fácil. Irmão, tem hora que você, eu não sei você, eu já fiz coisas que eu falo assim, será que foi eu mesmo que fiz isso? Lidar com pessoas não é fácil. E é por isso que nós precisamos entender que nós precisamos pagar não com a mesma moeda, mas pagar com o amor. E é isso que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 18, versículo 21, 22. Pedro pergunta para Jesus, Senhor, até quantas vezes no dia eu tenho que perdoar meu irmão? 7. No contexto judaico, 7 simboliza o número da perfeição. Aí Jesus fala para Pedro, não Pedro, 7 não, 70 vezes 7. Ô Pedro, se esse cara pecar 70 vezes, multiplica por 7 e perdoa ele. Na teologia a gente chama isso de hipérbole, que é um exagero. Jesus usou um exagero para o Pedro, 70 vezes 7. Sabe o que Jesus está dizendo? Não tem limite para o perdão. Não tem limite para o amor. Sabe o que a gente fala assim? Essa é a última vez, pastor. Essa é a última vez. Para você pode ser a última, mas Deus está sempre dizendo assim, pague a dívida com amor. Pague a dívida com amor. A minha Bíblia diz que a palavra branda aplaca o furor. Então, irmãos e irmãs, lidar com pessoas é saber que nós vamos ter que sempre pagar a dívida do amor. Não tem coisa mais difícil do que lidar com o ser humano. É ou não é? Me perdoe a expressão? Quem aqui tem um bom animalzinho de estimação, levante as mãos. Você já chegou algum dia em casa, um animalzinho já quis te morder à toa? Não. Eu falo que eu não quero ter. Irmão, eu fico 2 horas fora de casa. Quando eu volto, irmão, parece que eu fiquei 1 semana fora de casa. Os bichinhos estão lá. Eu usando com ele e falo assim, ó, sobe lá. Ele vai lá sobre a escada, ele no meio do caminho fala, não, pode descer. Eles descem mesmo. Não. Agora se a gente esbarrar um no outro, irmão, se bobear, fica 1 semana. Isso não der mês, né, irmão? Isso não virar ano. Não resolve o problema. Porque
porque não aprendeu que tem que pagar a dívida do amor. Ou você está achando que você vai ter problema só aqui na igreja, só no seu trabalho? Irmão, a vida é assim. Você será decepcionado na vida, pode ter certeza disso. Eu e você seremos decepcionados em todos os setores da nossa vida, mas Deus nunca vai nos decepcionar. Amém. E Ele é a essência do amor. Então nós temos que fazer diferente daqueles que não entendem que tem que pagar a dívida com amor. Aqueles que não entendem isso querem pagar com ódio, mas nós pagamos com amor, porque nós entendemos que lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A terceira lição que nós aprendemos, irmão, repita comigo bem forte: precisamos ter amor próprio. Sabe qual é a dívida do amor para quem você tem que pagar? Para você mesmo. O que nós mais encontramos são pessoas que não têm amor próprio, as pessoas que não se valorizam, as pessoas que chegam diante do espelho e sempre acham um defeito em si próprio, sempre acham alguma coisa ruim nela mesma. A pior coisa que existe na vida de um homem e de uma mulher é quando ele não tem amor próprio, quando ele não ama a si mesmo. Aí ele quer amar todo mundo e ele não vai conseguir, porque ele não ama a si mesmo. E o texto deixa claro que você, além de ser devedor para mim e eu ser devedor para você, nós somos devedores de nós mesmos, do amor próprio. O texto diz o seguinte, olha o que o texto diz no versículo de número 9, acompanhe comigo aí, versículo de número 9: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como? Então, antes de amar o próximo, ame a si mesmo. Você é devedor do amor a si próprio. Você precisa se amar, porque se você não se amar, ainda que o outro te ame, não vai resolver muito. Você precisa entender que você é alguém especial, que você é alguém celebrado no céu quando você nasceu, que Deus olhou lá do alto e disse assim: bendito seja você, receba a vida. Deus te abençoou com o dom da vida, então se ame. Olha no espelho, irmão, eu tenho que ter cuidado, porque tem hora que eu brigo no espelho, ele nervoso, não, eu brigo para saber quem é mais bonito, sou eu, é a imagem. Irmão, eu fico olhando assim, que neguinho bonito, hein? Esse pretinho é bonito, rapaz. Preciso emagrecer um pouquinho, tá barrigudinho, mas é bonito, cara. Agora, se você não se ama, você quer amor dos outros, não vai adiantar o outro te amar quando você mesmo não se ama. Você precisa pagar essa dívida para você mesmo. Você precisa aprender a olhar para você e dizer assim: eu sou amado por Deus, Deus me ama, eu sou alguém que nasceu no coração de Deus, na memória de Deus eu sou amado por Deus, porque o texto diz que eu devo amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Se você não paga a dívida do amor para você mesmo, você não vai conseguir pagar essa dívida para o próximo. Aí a gente encontra um monte de gente rabugento. Deixa eu contar uma história para você. Quando eu me converti, irmão, isso é o falecido Mike, tá? Na frente da minha casa tinha uma chácara. É o falecido Mike, não é esse não. Na frente da minha casa tinha uma chácara. E tinha muita laranja, mexerica e um monte de fruta. E era do irmão José, o português, literalmente portuguesão. Falava mesmo, pois, portuguesão. E a gente era menino, pedia fruta para ele não dava. O que é que você acha que a gente fazia? Entrava. E ele já era um senhor, e na hora que ele passava assim, irmão, a gente fazia questão de pegar para ele ver, vem tentar correr atrás da gente. A gente corria, fazia um monte de coisa. Me converti, fui para a igreja. Quem que eu encontrei na igreja, irmão? Sou José Português. Pensa num cara bruto, pensa num cara ignorante, pensa num cara bruto de trapo, duro, portuguesão duro, mais duro. Irmão, eu pensei, não vou ficar nessa igreja, eu vou ter motivo, porque eu me converti na Central Grande, fui para o meu bairro que era pequeno, todo mundo conhecia todo mundo. Eu olhava para o Zé Português e disse assim: não vai dar certo esse troço, ele está lembrando das frutas. Eu pensava, o negócio vai ficar difícil, só que ele me pagou com amor, irmão. Mesmo do jeito bruto dele, nós nos tornamos grandes amigos. E o Zé Português foi um amigão, irmão. Só que o Zé Português era um camarada muito amargurado, porque tinha sido um cara muito próximo, muito rico, e o cara lá atrás
lá no Rio de Janeiro roubou ele perdeu tudo que tinha, e aquilo era a única coisa que ele tinha ali. Era um camarada aparentemente amargurado, mas quando ele encontrou Jesus, Jesus trouxe sabor para a vida dele. Mas o jeitão europeu, português, ele estava lá, e eu comecei a ser amigo dele. Eu ia na casa dele, pintar a casa para ele. Eu ia na casa dele agora limpar as folhas das plantas. Mas aí ele descobriu que ele tinha diabetes, e o Zé português cortando um pedaço do pé. Depois ele cortou até o joelho, e só eu levava ele para a igreja. Ele não deixava ninguém tocar na cadeira de roda. Eu era o único. Eu chegava no trabalho cansado, tinha dia que eu ia lá, Sr. Zé, estou pegando o senhor, levava ele para a igreja, deixava ele na igreja, e às vezes voltava em casa para tomar banho, para voltar. Irmão, só eu levava ele. Aquilo que era amargura se tornou uma amizade tão profunda. Eu paguei a dívida do amor com ele pagou a dívida do amor comigo. E quando eu fui para o ministério, Sr. Zé estava internado, e ele era um camarada assim, espetacular. Eu já tinha aprendido a lidar com o jeito dele. Ele dizia: Mike, faz isso para mim. Tudo gritado, ele me chamava de Mike, desse jeito. E então ele estava no hospital, e a esposa dele disse assim: Zé, o Mike está indo embora, ele está indo assumir a igreja. E ele disse para ela: então eu não vou mais na igreja. E no dia que ia ser a minha despedida, foi o velório dele. Se transformou em um amigo do peito, um amigão do peito, a ponto de saber que iríamos sentir falta do outro. Mas antes dele converter, e de eu converter, a nossa briga era muito grande, irmão, porque eu fazia de tudo para provocar o dom da mexerica. Mas quando eu me converti, ele pagou a dívida com amor, ele não pagou com ódio. Ele foi amável comigo, eu fui amável com ele. Você precisa amar a si próprio. Eu entendi quem eu sou em Cristo Jesus. Irmão, hoje não tem esse negócio: meu pai me abandonou, eu era bebezinho, meu pai abandonou minha mãe. Meu irmão, essa ferida já ficou para trás, porque eu me amo. Se meu pai me abandonou, Jesus me abraçou nos braços dele. Você precisa se amar, meu irmão, minha irmã. Você precisa pagar essa dívida com você mesmo. Sabe qual é o grande problema? Você passa dia e noite reclamando, murmurando, e não paga a dívida do amor consigo próprio. A palavra de Deus diz lá em Romanos 5:5: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Sim, você pode se amar, porque Deus derramou dele sobre a sua vida. Você pode amar o próximo, porque Deus derramou o amor dele sobre você. E a nossa aqui, quarta e última lição. Diga comigo: quando eu entendo a dívida do amor, diga: eu consigo vencer os ímpetos e desejos da minha carne. Quando você entende a dívida do amor, é como um freio. Você não vai fazer o que o diabo quer que você faça. Quando você entende a dívida do amor, você não vai pagar com ódio o ódio. A dívida do amor é como um freio que te brega, que te para. A dívida do amor vai fazer com que você pense 2, 3 vezes antes de ter qualquer outra atitude, a não ser o amor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo de número 10, olha o que ele diz aí, no versículo de número 10: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sabe, quando nós entendemos a dívida do amor, nós não vamos praticar o mal. Nós nos tornaremos pessoas que vai saber lidar com algumas situações da vida. E eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui que entrou aqui nesta noite com o coração já assim preparado. Amanhã fulano de tal vai ver no meu trabalho. Deixa ele pisar no meu carro. Amanhã deixa o meu irmão, deixa o meu pai, deixa. Eu não sei com quem você está entalado, engasgado, mas você não vai pagar essa dívida como você pensava. Você vai pagar com amor, porque você entendeu que você é devedor do amor. Quem está entendendo, diga amém. Por que, queridos e queridas? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:6 que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quem habita em nós é amor na essência. Quem habita em nós é a essência total do amor. Então você pode fazer diferente. Agora você me pergunta: pastor, o senhor sempre resolve as coisas no amor? Não. Eu tenho que ser sincero para você. Não.
Porque se eu falasse para você que eu resolvi isso tudo no amor, eu seria um hipócrita. Mas que eu procuro voltar na essência do amor, eu procuro todos os dias. E eu duvido que alguém que está aqui resolve tudo no amor. A questão não é você falhar, a questão não é você errar, a questão é você fazer o caminho de volta. E o caminho de volta é você ir lá uma noite e dizer assim: Silvio, me perdoa, cara, eu falei com você como eu não deveria ter falado. Aí o Silvio lá no coração dele fala assim: eu também vou te pagar com amor. Vem cá, pai, dá um abraço, vamos lá no Encantado comer um churrasco. É mais ou menos assim que funciona. Quem está entendendo, diga amém. Fique de pé. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: você vai pagar essa dívida? Então fala para o seu irmão